Estamos iniciando mais um episódio do Café na Estação. Este projeto tem por objetivo resgatar a memória histórica e cultural da ferrovia brasileira, contribuindo para a preservação do seu patrimônio. O projeto Café na Estação é uma produção do Museu Metro Ferroviário Virtual. Eu sou Ângela França, engenheira eletricista formada pela Universidade Católica de Petrópolis e pós-graduada em Arquivologia pela Universidade FAVENE. Tenho a minha experiência profissional em mobilidade urbana, gestão documental, normalização e qualidade. Trabalhei muito tempo no metrô do Rio de Janeiro e também fui presidente do Comitê Brasileiro Metro Ferroviário da ABNT, quando tive sob a minha responsabilidade todas as elaborações das normas técnicas do país. Nesse período, fiz também uma missão diplomática à Polônia. Sou professora na Unifase do curso de Extensão de Qualidade e também professora contratada do CETERJ do Estado do Rio de Janeiro. Tenho 3 livros escritos, 2 sobre o metrô e um glossário metro-ferroviário. Atualmente, sou representante do CREA nas prefeituras de Areal e de Petrópolis, participando aqui na cidade de Petrópolis do Conselho Municipal de Defesa Civil e de Segurança e também atuando junto à Coordenadoria de Planejamento. Sou vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, aonde convido a todos vocês a entrarem no nosso site www.afpf.com.br para conhecer os nossos projetos. A AFPF tem por missão preservar e revitalizar as ferrovias no estado do Rio de Janeiro. Atuamos na implantação de museus e de trens turísticos. Estamos para inaugurar 3 museus, um na estação de Alberto Torres, em Areal, o outro na Casa do Visconde de Mauá, aqui em Petrópolis, e um terceiro na Casa do Montanhismo, em Teresópolis. Com relação aos trens turísticos, colaboramos nos estudos do trem que vai ser inaugurado agora em Miguel Pereira e é o 2º trem turístico que vai ser feito no estado do Rio de Janeiro. Atuamos também junto às prefeituras de Paraíba do Sul, Resende e Barra do Piraí e Petrópolis, com o trem Nogueta. Todas essas informações vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, que são atualizadas semanalmente. Hoje retornamos a esse maravilhoso Museu Imperial para embarcarmos numa viagem do tempo, aonde teremos uma história sobre a primeira ferrovia brasileira e a celebração dos 140 anos da chegada do trem a Petrópolis. Para tal, convidamos um dos mais renomados pesquisadores no assunto, o professor Antônio Pastore. Pastore, é um prazer estar ao seu lado e aproveitar aí essa oportunidade, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa ferrovia aqui em Petrópolis. Sempre um prazer. Então, para a gente poder começar, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua. Ok. Bom, eu sou Antônio Pastore, eu sou aqui de Petrópolis, nasci em Petrópolis, em frente à estação ferroviária, convivi com esse trem, viajei para o Rio, na Cremalheira, para Minas Gerais, tá? E senti muito em 1964, quando ela foi desativada.
eu me formei aqui na Universidade Católica, trabalhei no Rio, e depois que eu me aposentei, eu passei a me dedicar mais à preservação ferroviária, desenvolvendo projetos para a implantação de trens turísticos e culturais através da FPF, da qual eu sou membro desde 2010, já fui presidente, diretor, e a gente continua na luta pela volta do trem em Rio Petrópolis. Isso aí. Nós sabemos que as condições de transportes na metade do século XIX não eram as melhores no Brasil. Verdade. As travessias eram custosas e extremamente longas nesse período, né? Também não há dúvida de que a chegada da ferrovia apresentou um salto enorme na mobilidade das pessoas e das cargas. Como foi esse processo de implantação dessa primeira ferrovia no Brasil? Bom, foi uma história longa que eu vou tentar resumir, tá? A vinda para Petrópolis começava com a travessia de barca pela Baía da Guanabara, em cerca de 1 hora, e depois vinha de charrete pela Baixada e subia pela estrada normal da Serra da Estrela. Essa viagem durava 4 ou 5 horas, dependendo do tempo. E o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, ele ainda não era barão, resolveu fazer uma ferrovia seguindo o exemplo de que estava acontecendo no mundo todo. Ele cria a Imperial Companhia de Navegação a Vapor, Estrada de Ferro de Petrópolis, e junta a travessia de barca a vapor, porque antes a travessia dependia do regime dos ventos, se não ventasse, você não conseguia atravessar. Então a travessia passou a ser feita em 1 hora, pegava o trem guia de Pacobaíba, que ia até o pé da serra de Petrópolis, em cerca de 25 minutos, e o resto subia de carruagem, de cavalo, de mula ou a pé. Levava mais ou menos esse percurso todo, 2h30 a 3 horas de viagem. Ele tinha a concessão para chegar até Petrópolis, mas não havia tecnologia na época que permitisse a subida da serra, que vai acontecer alguns anos depois. Pois é, aí já vem a nossa próxima pergunta. Esse plano inicial do Mauá era chegar com essa ferrovia até Petrópolis, né? Mas infelizmente ele não conseguiu. E aí, apesar da engenharia já naquela época ser importante, né, como a gente verifica pelos viadutos, né, que até hoje estão aí, o viaduto da Grota Funda, que é uma obra belíssima, né, mas que essa difícil solução naquela época para a subida da serra dificultou. Qual a sua opinião sobre isso? O Barão de Mauá, né, logo depois que ele inaugurou a ferrovia, ele foi alçado com o título de barão pelo imperador Pedro II e depois Visconde de Mauá. O plano dele era chegar em Petrópolis, ele não tinha tecnologia. Por quê? Porque era um plano inclinado. O alto da Serra de Petrópolis está na cota 840 metros. Raiz da Serra, 40 metros. Eu tenho um diferencial de altura de 800 metros num trecho de 6 quilômetros. Então, existe um plano inclinado que a locomotiva não subia na época, ela era derrapada. Foi somente em 1861, através do engenheiro suíço Nicolas Riggenbach, que ele inventou o sistema de cremalheira para poder subir, como existe nessa locomotiva aí. Consiste num terceiro trilho dentado no meio, entre os 2 trilhos, e uma engrenagem no centro que ela vai agarrando e vai movimentando o trem na subida e freando na descida. Tem um fato interessante que eu descobri também, Ângela, em 1856, o Barão de Mauá, preocupado com isso, apresenta ao imperador, para fazer uma demonstração, de uma possibilidade de subir, não seria bem uma cremalheira, seria uma espécie de um trem movido a pá, tipo pá de moinho. Tá? No meio do trilho era uma canaleta com água, então eles pegaram um carro com esse, vamos chamar de motor de pá, abriu-se uma reservatório de água lá em cima, a água desceu, bateu nas pás e começou a subir. O trem, esse vagão tinha 30 pessoas, ficou subindo, descendo várias vezes. O imperador ficou maravilhado. Mas problemas técnicos, como aonde conseguir a água, como contornar nas curvas, como é que seria feito a parar dessas distâncias, não levou. Então, ele já havia, aspas, conseguido parcialmente a solução, mas ela veio mesmo somente em 1861, com o sistema Rig, que demorou muito para chegar no Brasil, e lá, nessa época, o Mauá tinha declarado
declarado falência e ele não tinha mais recursos. Então ele se desfez da Mauá, que passou pela Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, que realizou a obra a partir de 1881. Tá certo. Então, exatamente. Aí vem a próxima pergunta. Esse ano nós estamos comemorando a importante data de 140 anos da chegada do trem a Petrópolis. O que representa, em termos de desenvolvimento, essa chegada do trem aqui no município? Olha, a velocidade de deslocamento sempre foi um fator fundamental para o desenvolvimento das cidades, das vilas, das metrópoles, tá? Então, veja bem, você levava 4 horas, 5 horas para vir do Rio a Petrópolis. De repente, com a cremalheira, a viagem passou a ser feita em 1h30. Olha o ganho de tempo, a rapidez, a facilidade do deslocamento. Então, isso fez com que Petrópolis já era cidade imperial. As pessoas que tinham posse, os veranistas, chamados veranistas, né, que era a corte, que eram os nobres, os barões, os empresários, militares, políticos, embaixadores, tinham casa em Petrópolis porque fugiam do calor no Rio. E era tão fácil vir para Petrópolis de trem, você levava 1h30, 2 horas de viagem num passeio maravilhoso, subindo pela Serra da Estrela, que você descortinava a vista da Baía da Guanabara, não tinha poluição no horizonte, a mata era exuberante, a Mata Atlântica, então era uma viagem maravilhosa que foi descrita em vários diários de viagem de personalidades famosas. Ora, esse afluxo facilitado para Petrópolis fez com que a cidade se desenvolvesse muito, que crescesse de uma forma muito superior à outra, tanto que Petrópolis se tornou capital do estado no final do século XVIII, no começo do século XIX, foi quase durante 10 anos capital do estado, graças a essa pujança. E o fato da cidade ser colonizada por alemães, também por italianos, que era uma mão de obra mais especializada, fez com que se desenvolvessem várias indústrias, cuja matéria-prima chegava pelo trem e voltava o produto acabado pelo trem, principalmente a indústria têxtil. Então isso deu uma explosão enorme no município, assim como outras cidades no Brasil, graças ao trem. Isso aqui é uma maravilha, né? Quer dizer, a gente levava 1h30 para ir daqui ao Rio, não é? E hoje a gente vai rezando para conseguir não acontecer nada para poder chegar no Rio, porque a dificuldade de chegar está completa. Então agora eu vou te fazer uma pergunta direta. Quais seriam os efeitos culturais, econômicos e de sustentabilidade na reativação da ferrovia em Petrópolis? Olha, a gente quebra um paradigma que está prevalecendo há muito tempo. O petropolitano, de maneira geral, Ângela, ele é muito, vamos chamar assim, de conformista com a situação. Ele se acomoda facilmente. Se a gente analisar o que significa o deslocamento de trem, o deslocamento de automóvel, fica claro a demora no trânsito devido aos engarrafamentos, devido aos problemas dos congestionamentos, a poluição, o barulho, o estresse, o desgaste que se causa. Você perde 2h30 na média na hora do rush para ir até o Rio, mais 2h30 para voltar. São 5 horas do dia que você deixa de lazer, deixa de consumir, deixa de realizar outras atividades. O trem se fazia aí 1h30, existe registro disso aí, tranquilamente, seguro, não poluente. Estou falando dos trens de hoje, que seriam trens elétricos, não seriam como essa Maria Fumaça, Sim. que era a vapor, queimava carvão, tá? Então tinha a poluição. Hoje não, você vai usar trens elétricos, silenciosos, que recuperam energia, não poluentes, extremamente seguros. Só para contar um detalhezinho aí, quantas pessoas nós conhecemos que morreram em acidentes na serra, parentes, amigos, conhecidos. Durante os 81 anos de existência dessa ferrovia, houve somente um único acidente na serra que ajudou a desativar por culpa da própria rede ferroviária que não fazia a manutenção correta do equipamento. A roda cremalheira quebrou na descida do trem, ele estava descendo com 2 carros. Ela quebrou, o trem perdeu o controle de velocidade, não tinha como frear. Havia um guarda-freios que girava uma manivela para tentar frear o trem manualmente, mas o peso era enorme por causa da inércia, né? A locomotiva tombou numa curva, bateu no muro, o vagão que estava no meio foi prensado pela locomotiva, ele entrou na traseira da locomotiva e o outro veio e prensou. Os 2 trens, os 2 vagões estavam lotados.
tinha mais ou menos uns 100 passageiros. Faleceram 3 pessoas só. Você vê que um acidente de ônibus na serra aí, morre uma quantidade, todo dia morre gente. Então, a mudança, veja só, eu acho que o Petropolitano ainda não caiu a ficha na cabeça dele. O que significa no mundo inteiro você reativar a primeira ferrovia do Brasil, que tinha o nome da cidade de Petrópolis? Estrada de Ferro de Petrópolis, mais conhecida por Estrada de Ferro Mauá, tá? Que continua, existe o caminho, existe o leito, existem os viadutos, como você falou. Isso. Viaduto da Grota Funda, uma obra belíssima da engenharia. Tá de pé até hoje, faz chuva, aí a gente vê viaduto caindo, casa caindo em vários locais aí. Agora mesmo no Maranhão, a chuva forte lá levou várias pontes. Você fica pensando que o viaduto da Grota Funda ali, de pé, uma obra incrível de engenharia. Então, em nome da modernidade, em nome da preservação do meio ambiente, da qualidade de vida, essa ferrovia precisa ser reativada. Tá? Além do que, eu sempre brinco com o pessoal, trem não paga pedágio nem IPVA. Pois é. E é bem mais rápido, né? E é bem mais rápido, bem mais seguro. A gente não vai ficar, como hoje ficamos, refém dessa BR-040, que todo dia vira um caminhão, cai uma árvore, e agora choveu, fecha a estrada, e a gente fica nessa dependência. Exatamente. Fora os assaltos que às vezes acontecem. Assaltos de caminhões, assaltos às pessoas. No trem não aconteceria isso. Com certeza. Bom, obrigada, Pastore, pela verdadeira aula que você nos deu aqui, né? E você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos espectadores? Sim, eu queria lembrar 2 coisas, Ângela. Uma, eu já falei, né? Eu vou reiterar, o Petropolitano ele é muito acomodado, ele ainda não percebeu direito a vantagem de se reativar o trem, ele não luta, ele não briga, ele não vê essa segunda alternativa mais segura, menos poluente, mais rápida, com uma série de enormes vantagens, tá, que vão aumentar a qualidade de vida dele. Tá? Nós tivemos um abaixo-assinado inaugurado, nós abrimos ele em 2010, e as pessoas vão desanimando, né? Mas nós conseguimos quase 5.000 assinaturas pedindo a volta desse trem. Em 2012, nós assinamos aqui no Museu Imperial um acordo de cooperação técnica com o governo do estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Petrópolis, Prefeitura de Magé, para reativar, juntar todos os esforços para reativar esse trem. Entendeu? Então, esse é o ponto que eu acho que tem que ser o recado que eu deixo aí, porque a melhoria da ligação Rio-Petrópolis, ela tem jeito. É isso aí. Vamos ver se o pessoal fica com isso na cabeça, né? Tomara que a ficha caia. Pois é, vamos ver, porque o que depender da gente, da FPF, nós estamos aí realmente buscando essa preservação. Pastore, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e pela aula que você acabou de nos dar. Foi um prazer, sempre à disposição. Agradeço a atenção de todos aí. Estamos encerrando mais um capítulo do Café na Estação. Aqui no Pátio Lacombe, no pavilhão das viaturas, ao lado dessa belíssima locomotiva a vapor número 11, que foi construída nas oficinas do Alto da Serra em Petrópolis. Você sabia disso? Então, venha conhecer o nosso Museu Imperial, onde você vai ter uma belíssima história no Brasil. Aproveito também para deixar aqui o nosso agradecimento ao museu, que sempre nos dá apoio em todos os nossos projetos, à ABFER e ao CIMEFRE, que também estão colaborando nesse nosso projeto. A todos que nos assistiram, o nosso muito obrigado. A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, ABFER, reúne empresas fabricantes de locomotiva diesel-elétricas e elétricas, vagões de carga de todos os tipos, veículos rodoferroviários, máquinas de construção e manutenção de vias, trens unidades elétricos, metrô leve de superfície, veículo leve sobre trilhos VLT, monotrilhos, aeromóveis, trens regionais, sistema de sinalização, eletrificação e telecomunicação, freios, pantógrafos, ar-condicionado, sistemas de choque e tração,
rodas, eixos, sapatas e molas e uma ampla linha de materiais para a via permanente. Congrega também empresas de serviços de engenharia, de manutenção, reparação e modernização de veículos ferroviários, integração de sistemas e tecnologias embarcadas. Colabora com as autoridades em projetos de transportes públicos que envolvam mobilidades por VLTs, trens regionais, corredores de ônibus, ciclovias e motovias, participando em comitês temáticos nos quais apresenta e revisa sugestões técnicas relacionadas a esses diferentes modais. O SIMEF, Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, foi fundado em 1984 e representa os interesses da categoria econômica e atua na estimulação, fortalecimento e defesa de seus setores através de articulações nas federações das indústrias, CNI e junto às esferas governamentais. Ficam aqui registrados os nossos agradecimentos a essas duas instituições pela parceria sempre presente.